Ok, beleza. Faça a introdução ou não? A mulher falou aqui no meu ouvido. Pode fazer. Que mulher que falou no teu ouvido? Que isso, gente? Tu não escutou? Não, A mulher falou aqui alguma coisa em inglês no meu ouvido. não sabia. Juro. Meu Deus, estou com medo agora. Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação da psicologia, esse podcast com certeza é para ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 53 do podcast. E hoje eu vou bater um papo com a Graziele. Ela é psicóloga clínica também, trabalha num lugar que eu não vou dar spoiler para vocês, vou deixar ela falar como é que faz a função toda do trabalho dela e eu chamei ela aqui para falar para vocês sobre aproveitar oportunidades desde quando vocês estão na graduação, um pouquinho depois de sair da graduação, porque é bem importante, a galera tem essa necessidade de saber, bom, o que que eu vou fazer agora, o que que eu posso atuar, como é que eu posso trabalhar. Então, eu sempre chamo a galera com quem eu trabalho, que eu conheço a divulgação e tudo mais, então a Grazi está aqui hoje para falar com a gente. Grazi, obrigado por aceitar o convite de estar aqui no podcast. Eu que agradeço pelo convite. Vou dar aqui o spoiler, né? Enfim, como o Romulo falou, né? Eu sou Graziele e eu trabalho na Polícia Militar. Eu trabalho no EVB, no Espaço Viver Bem, que ela é uma clínica destinada para militares, né? Militares e dependentes. Os dependentes mais próximos, se for o esposo, para sua esposa e filhos, e assim vice-versa. Que massa, bacana. E essa parte, vamos puxar uns passos mais para trás. Desde a graduação, tu já pensava em se divulgar para esse viés aí da galera da polícia, trabalhar com as questões que eles precisam, as demandas que eles têm, ou tu tinha algum outro plano antes? Como é que era para ti? Então, sobre divulgação, eu não tive divulgação. Eu nem sabia o que era fazer divulgação. Então, mas eu queria sim trabalhar com esse público, né? Então, já foi algo que veio de lá atrás do meu TCC, que o meu TCC fiz uma pesquisa e fiz com eles, com esse público. Então, já era algo do meu interesse. E aí depois eu conheci, né? Conheci a divulgação e comecei a focar a minha divulgação para policiais, para os militares. Uhum, boa. E como é que foi o teu TCC mesmo? Ideação suicida. Pera, tu vai ter que coisa desse negócio porque eu esqueci o nome do meu TCC. Não, era ideação suicida em estudantes do Centro de Educação da Polícia Militar. Show de bola. Pois a Grazi fez uma consultoria estratégica antes de entrar no treinamento, e aí ela me explicou, e eu pensei, cara, não, tu tem duas opções, ou tu vai fazer a mentoria, ou tu vai fazer o treinamento. Falei para ela isso, porque estava certinho, do jeito que ela estava trazendo para mim, bom, eu quero trabalhar com essa demanda. E aí eu vou falar para ela, explicar para vocês, tu já tinha contato com essa galera, ou era meio aleatório, do tipo, eu acho que eu quero falar sobre isso, eu quero tratar sobre essas questões aqui. Como é que era essa parte para ti? Então, contato, eu tinha muito pouco com alguns policiais, porém eu via uma necessidade muito grande. Eu vejo até hoje, né? Na verdade, tipo, eu acho que é um público que precisa, né, dessa atenção, porque foi algo que eu me deparei no meu TCC, que eu pesquisava coisas e fui em busca, quase não consegui fazer, porque era muito escasso os temas, né, as pesquisas focadas em policiais, e ainda mais no quesito ideação suicida, né? Então eu comecei a pesquisar separadamente para ver se Uhum. eu conseguia trazer algo para o meu TCC, mas foi bem difícil. Era tão pouca coisa que tu teve que pesquisar os temas separados e tu juntar por ti mesmo o negócio. Isso. Caraca. Não, e bizarro ser pouco estudo sobre isso, porque é uma demanda que está visível, o estresse que eles passam e tudo em relação a essa profissão. Mas pelo menos tu conseguiu fazer e agora é mais um estudo que já tem nessa área, então show de bola. Quando tu falou ali de ideação suicida, tu acha que é um tema assim que a galera escolhe não falar? Ou como é que tu vê isso? Tipo, é um tema que precisa ser falado, beleza. Como é que tu vê um jeito de abordar sobre isso? Porque tem gente que não gosta de falar sobre. Então, eu gosto de falar do jeito mais fácil que tem sobre isso. Justamente por isso, porque tem pessoas que não gostam de falar, tem um tabu, né? Tudo isso em volta da ideação suicida, do suicídio em si. Então é difícil, digamos assim, das pessoas falarem, das pessoas receberem.
É tanto, toda vez que eu falo o meu tema, as pessoas ficam, nossa. Uhum. Mas aí eu sempre trago esse tema de uma forma leve, de uma forma mais fácil. Uhum. Até porque se ficar pressionando mais ainda, eu acho que gera gatilho e não. Aí tu mais Sim. atrapalha do que ajuda. Grazi, o que te levou então foi essa. Tu já tinha esse interesse antes, mas surgiu meio que do nada, ou tu foi pesquisando? Como é que foi? Como assim? De tu chegar e pensar, bom, é isso que eu quero. Porque, pô, pra tu fazer o TCC, que é um negócio que a gente passa raiva pra caramba, ainda mais tu que teve que fazer todo esse trabalho, como é que tu insistiu nisso, pô? E eu passei raiva, Olha aí, deu tudo não é feio errado. falar, não é feio falar, tá certo. Passamos raiva. Porque eu fiz no Centro de Educação, né, que é onde eu trabalho hoje, eu fiz o TCC lá, porque eu dei muito errado, porque eu ia fazer no primeiro batalhão da polícia, Hum, e aí teve todas umas questões, todos os quesitos que saiu dando tudo errado. E aí eu fui parar no Centro de Educação, e aí lá eu comecei a conhecer pessoas, porque eu tinha que ir lá, eu tinha que falar com o coronel e tudo mais. Então, nessas minhas visitas à instituição, eu acabei conhecendo pessoas. uhum, E aí foi onde eu fui vendo que toda vez que eu ia lá, era como se eu conhecesse um pouquinho da história, né? E aí foi tirando minha visão, porque eu tinha uma visão completamente distorcida, né, a respeito da polícia, de, de questão de serem mais fechados, né? E se você parar para você conversar com eles são totalmente abertos. Pelo menos comigo foram. pelo menos, Foram tá muito, bom, ajudou, foram receptivos. que massa. Então eles começavam mesmo, tipo, falavam as questões e tal. Uhum, E aí eu fui enxergando essa necessidade da questão em si, né? Deles falarem, deles serem ouvidos. uhum, E foi onde eu fiz, nossa, é realmente o que eu quero. No meu TCC, eu quis fazer uhum, algo novo, digamos assim. sim, Não queria fazer mais do mesmo. uhum, Eu quis algo tipo assim, tá difícil, mas eu vou fazer isso. vamos lá, só Sem bagaço. nunca E deu bom, pô. Que massa, deu. olha aí, eu acho que eu ia falar no episódio sobre, como é que é, sobre aproveitar a oportunidade, agora eu acho que eu vou mudar o título para Como Sobreviver ao Meu TCC. Porque o perrengue do caramba que tu passou, tentou num lugar, não foi, aí tentou achar a coisa na literatura, não tinha, e, Meu orientador foi trocado de um semestre para o outro. ah, meu O Deus do céu. conselho passou. Oxi, É, menino. O só, conselho da faculdade passou, tipo, é porque aqui onde eu moro é um ano, né, o TCC. Então, no primeiro semestre, né, que seria o nono, já estava tudo completinho, tudo aceito e tal. Aí teve essa mudança de orientador, e aí tinha que submeter um documento lá para trocar a assinatura e tudo mais. e tinha o esquema E aí, da ética também, conselho da ética, garanto. exato, então tome tempo, Nossa. tome tempo. E aí, faltando uma semana para eu entregar aquele resumozinho inicial Aham, mostrar o resultado, né, da disciplina do TCC. Então, faltando uma semana para fazer isso, que foi quando eu fui começar a aplicar os testes. Aí eu fui no primeiro batalhão, aí deu tudo errado. olha aí, que beleza. Aí depois eu fui lá no centro de educação, que seria o mais fácil, porque tinha os alunos lá, né? Uhum. Então eu poderia pegar a minha demanda, que foi de 148 estudantes. Eita, O olha aí. o meu foi bem grandinho, assim. E por isso também a dificuldade de ir no primeiro batalhão, porque eu ia ter que ter mais tempo, que era uma coisa que eu não tinha, era tempo. Então, fui encaminhada para lá e consegui fazer. E o resto a gente fez naquela correria e tudo mais, para poder entregar a primeira parte e eu dar andamento no meu TCC. Que massa. Não, e isso é muito legal de tu falar, porque isso demonstra que, bom, hoje tu trabalha nesse local. Olha que bizarro isso. E, e não foi por nada. E é isso que eu queria, por isso que eu trouxe e fiz o convite aqui para tu vir aqui falar no podcast sobre exatamente esse tema, para a galera entender que algumas coisas na graduação, tu foi meio que descobrindo o que era que tu queria e aí tu conseguiu aproveitar essa oportunidade que tu viu que tu tinha criado. Beleza. Mas a galera pode ir e ainda pega esse exemplo que a Grazi trouxe e faz com um pouco mais de tempo do que ela teve, vai criando, Por favor. né?
recomendo um pouco mais de tempo, salvar o semestre em uma semana. Sem Como pressão. já tô com outra ideia de título aqui, como salvar o semestre em uma semana. Mas, mas tu consegue aproveitar essa oportunidade ou criar oportunidades ainda na graduação que, olha, pô, ela tá trabalhando no lugar que ela queria trabalhar. Então, se tu conseguir trabalhar no lugar que tu quer trabalhar, tu pode tentar, pelo menos, criar uma oportunidade ainda na graduação. Então, talvez a maior mensagem desse podcast depois é não tente salvar o semestre com uma semana, mas também não foi culpa tua. Aconteceu, né? Normal, de boas, mas tu criar oportunidades, sabe? E eu vejo a galera assim, hoje em dia eu vejo, eu acompanho o pessoalzinho, tem uma galera se divulgando muito bem já desde a graduação e fica assim travado, será que eu devo fazer? Mas tu já tá fazendo Sim. bem, tu já tá fazendo bem. Conta pra gurizada o susto que tu levou quando tu soube quem é que acompanhava o teu Instagram que tu falou. Eu reconheci Então, pelo Insta. porque assim, quando eu fiz o Insta, né, que foi lá depois daquela mentoria, então eu já sabia mais ou menos o que eu queria, que era Ah, foi focar depois da nisso. mentoria? Tu tinha um Na QR verdade, Code, né? então, eu tinha a ideia que eu queria direcionar os meus posts Aham. pro público militar. Uhum. Só que eu nunca tinha direcionado de fato, era algo mais aberto. Aí depois daquela nossa conversa, aí eu comecei a direcionar mais. E aí, no primeiro dia, né, que minha chefe, a capitã, ela, ela me apresentou lá no local que eu trabalho hoje. Ela passou me apresentando aos comandos, né, porque lá tem vários comandos. O comando do bombeiro, o comando do CFO, PM, do CFSD. E aí, no meio disso, a gente foi encontrando pessoas e foi conversando. E aí, um tenente-coronel Marcelo, lembro como se fosse hoje. E aí ela me apresentou, essa aqui é a Graziella, vai começar a trabalhar com a gente, tudo mais, né? Fez aquela apresentação. Aí ele olhou assim pra minha cara e fez assim, é aquela do Insta? Eita. Eu, hum, Depende, se for muito eu, legal, eu digo que sim. bem isso. E eu, como assim? Aí ele, eu sigo uma psicóloga no Instagram, que é Graziele.pc, né? Aí eu, Hum, sou eu. então, Tá sou bom. eu. Tá bom. Aí ele elogiou o meu trabalho, disse que já me acompanhava, que me conhecia de lá. Só que eu não sabia que ele me acompanhava, né? Porque Uhum. lá tem muita gente, muitos policiais. É tanto que até hoje eu não conheço todo mundo. Eles passam por mim e falam psicóloga, e eu, oi, mas perdão, tá, pessoal, porque são muitas pessoas. Aí com o tempo a gente vai conhecendo cada um, né? Tá Eu sempre bem. passo minhas visitas justamente para isso, para conhecer cada um. Uhum. Pessoas lá também me reconheceu, né? Do Instagram, e eu achei isso muito massa, porque no meu próprio Instagram, né, quando estava super direcionado pro militar, eu não via, tipo, comentários nem nada, eu ficava, nossa, eu acho que isso não tá dando certo. E aí, quando eu via lá naquele negocinho, na métrica, né, que se diz, Uhum. então eu via salvamentos, eu via compartilhamentos, aí teve esse episódio e outras pessoas que me reconheceu lá, Uhum. e tinha gente que falava comigo no privado, quando eu colocava enquete ou alguma coisa de pergunta, ele sempre me respondia. Aí eu ficava tipo, tá, já vi que a comunicação é diferente. Uhum. Eu Cada um. lembro, eu lembro que tu me falou, tem mais. A galera compartilha, tem mais salvamento, aí depois é compartilhamento, mas comentário, mesmo que eu coloque aquela chamada para ação para comentar, ninguém Isso. comenta. Eu falei, ué, vai que é, né? Disse, e aí tu comprovou, realmente era comportamento deles, e aí tu foi se adaptando, e hoje em dia tu já viu que, pô, deu muito bom. Deu muito bom. Exato. Show demais. Cara, que massa. Tu tem alguma coisa para dizer pra galera que tá na graduação e já tem uma certa ideia, assim, eu gostaria, mas não sei, parece distante ainda, de trabalhar em tal lugar ou de trabalhar com tal demanda? O que que tu diria pra essa gurizada? Eu diria persista. Essa é a palavra. Porque quando eu comecei a fazer o meu TCC, eu sempre disse, eu vou fazer com militar. As pessoas olhavam para mim, tipo, tu Uhum, não conhece ninguém no mundo militar, como é que tu vai fazer? E aí eu fui criando conexões, fui falando com pessoas e pessoas, até chegar em uma pessoa que estudava comigo no tempo, e ela conhecia um promotor, ó como que foi a coisa. nossa. Ela conhecia um promotor, aí esse promotor falou com o comandante geral, o comandante Euler, e aí
ele falou comigo, né? Entrou em contato comigo e a gente conversou conversou no WhatsApp, tudo tranquilo. Aí marquei um dia para ir lá. Aí nesse dia ele já chamou a psicóloga da PM, né? Que é a minha chefe, a Tiziana. E aí conversamos todo mundo junto e foi ali no primeiro momento que eu comecei a mudar minha visão a respeito do militar, né? Que eu me senti muito acolhida, eu não achei que ia ser desse jeito. Eu me senti muito acolhida, muito bem recebida. E aí depois eu fui conhecendo as outras pessoas do ambiente e eu disse, cara, é realmente aqui que Show eu de bola. quero. Ah, isso é Então, massa. é isso, persista, porque se eu não Uhum. tivesse persistido, se eu tivesse escutado as pessoas, mas tu não conhece ninguém. Realmente, eu não conhecia ninguém. Ia fazer Mas, qualquer coisa que não ia, daqui a pouco não ia ter nem chance de ter essa oportunidade que tu criou pra ti, exato. E lembrando que é um ano, né? né? Não, E é não um tente uma semana. fazer uma coisa que eu não gosto, não ia. É, exato. É por isso que eu falo pra gurizada, tanto, cara, cara, qualquer coisa, desde a abordagem, o tema do TCC, tem algumas graduações que eu sei que não tem, o TCC não pede o trabalho. Eu acho que a galera passa um pouco menos de raiva na graduação por não ter o TCC, mas mesmo assim, desde a abordagem, TCC, o lugar que tu vai trabalhar, a demanda que tu vai trabalhar, o nicho para o qual tu vai te direcionar tudo, tem que ser algo que tu te conecta um pouco, pelo menos. Porque senão, meu, vai ser um inferno para tu fazer o negócio. Tu não vai querer fazer, sabe? Então, pô, se eu tivesse que trabalhar com números, meu Deus do céu, Não ia dar não muito ia. certo. Não ia dar muito certo e eu ia errar tudo. Se bem que eu ia ser A demitido não no ser, primeiro dia. né, se for de café. Não, aí é show de bola. Os guris se viram. Ou eu não ia dormir mais. Ia ficar pulando no mesmo lugar toda noite. Muito provável a Bem segunda provável. opção aí. Ou eu ia ser demitido no café por tomar todo o café do lugar. Grazi, obrigado por ter participado do podcast. E eu acho que a galera vai tirar bastante coisa legal daqui e vai aprender tanto que não dá para fazer o TCC em uma semana, deixar para uma semana mesmo. É desesperador, imagino, a Deixei, correria. né? Imagina, tá maluco. Aqui Só também é. aconteceu. Aqui também é tipo TCC1, TCC2. Só que aqui, o que que acontece? Se eu tivesse trocado alguma coisa, se tivesse trocado o tema, qualquer coisa, eu ia ter que voltar pro TCC1. Eles não iam deixar eu passar pro TCC2. Então, tipo assim, bizarro. É, um Mas pouquinho é mais isso, complicado. brigadão. Brigadão por Eu que aceitar o convite. agradeço. Show de bola. Da minha parte era isso pro episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Se tu gostou desse episódio, se tu gosta do podcast, recomenda para os teus colegas que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!